O eterno refúgio. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Salmo 90, versos 1 e 2. Na condição da criação atual, o tempo se confunde com a própria existência. A terceira dimensão na qual vivemos é caracterizada pelo binômio tempo-espaço. Para a ciência atual, a matéria é eterna. A existência, portanto, está relativa puramente ao tempo que se tem nesse espaço contínuo. No entanto, sabemos que o que rege a tudo neste mundo caído é o percurso início-fim. Nada existe que não tenha tido um início. Mesmo a termodinâmica fala da necessidade de um impulso original para que haja energia e movimento. Embora o mundo tenha sido realmente criado, o primeiro pecado trouxe uma violenta mudança na ordem perfeita, ligando irreversivelmente a existência de seres dinâmicos, organicamente vivos, ao tempo. Tire o tempo da presente existência e sobra o vazio inabitado. Sem tempo não há movimento, aquilo que caracteriza a vida biológica. Certamente não foi assim desde o início. Antes da queda de Adão, era uma outra ordem da criação, algo perfeito, inimaginável para nós, quando não havia morte e decomposição. Lembremos que, do ponto de vista das Escrituras, o que é vivo é apenas o que tem sangue e o que se movimenta. Segundo esse ponto de vista, um vegetal não tem vida, motivo pelo qual não poderia ser sacrificado. Deve-se salientar que as Escrituras não negam a vida biológica de uma planta. Tão somente não chama isso de vida, distinguindo assim dos seres dinâmicos que sangram. Na criação original, apenas os vegetais eram consumidos, mas não os animais. Uma das possíveis explicações para o desaparecimento dos dinossauros é que, uma vez que muitos deles se tornaram carnívoros na queda, provocaria a extinção da humanidade em estágio de tão pouco conhecimento científico e tecnológico. O que vemos na descrição da criação restaurada feita por Isaías é que o lobo pastará com o cordeiro, o leão com o boi, e a criança enfiará a mão na toca da serpente. Isaías 11, 5 e seguintes, 65, 25. No entanto, em nossa presente ordem afetada pelo pecado, o tempo limita a existência de todas as coisas. É isso que rege a presente vida, amaldiçoada pelo pecado. O Salmo 90, único escrito por Moisés, começa fazendo um contraste entre a existência de Deus, que é eterna, e a dos homens, que é transitória. Enquanto os homens são descritos como de geração em geração, o Senhor é mostrado como aquele que existe de eternidade a eternidade. Certamente, a eternidade é uma só. O salmista utiliza o recurso de uma dupla eternidade para enfatizar a existência sempre presente e ininterrupta do único Deus verdadeiro. Pode ser que pense na pré-existência divina anterior à criação e a existência após o término da presente ordem afetada pelo pecado. Ao revelar seu nome a Moisés, o Senhor deixou claro esse atributo sempiterno, jamais comunicado a qualquer criatura. Eu sou denota o Deus autoexistente, sua aceidade, sua habilidade única de não se gastar, não precisar de reposição ou descanso. Ele simplesmente é, jamais passa. A vida eterna é o desfrute da vida com Deus, que é eterno. Devemos entender que a expressão vida eterna não se aplica ao ponto de vista temporal. A vida humana é infinita, do salvo e do condenado, pois fomos criados, tivemos um início, mas o homem não tem fim. Assim, as Escrituras chamam a vida do salvo de eterna, não pela questão temporal,
mas devido ao desfrute da vida com Deus, o único que vive a eternidade. Destaca-se dessa forma a vida com Deus, com o eterno. Colocando isso de outra forma, vida, entre aspas, eterna, é viver para sempre com Deus, a esfera de existência em comunhão profunda com o Senhor. O tempo existe em Deus, assim como tudo que foi criado. Citando Epimênides em seu sermão no Areópago, Paulo mostra que nele, em Deus, nós vivemos, existimos e nos movemos. Deus não é regido ou sofre qualquer influência do tempo. No entanto, nós pecadores, exatamente por causa do pecado, passamos a viver debaixo da linha do tempo. Não era assim no início. Os astros e estrelas foram criados, segundo a narrativa de Gênesis, com o objetivo de marcar tempos e épocas. A existência humana antes da queda não passava. Era contínua e constante em Deus. Quando o homem preferiu obedecer ao diabo, assumiu sobre si a responsabilidade por sua própria existência, tornando-se Deus para si mesmo. Todavia, não tendo tal capacidade, o único Deus verdadeiro concedeu uma subsistência ao homem caído, cujo objetivo é tão somente dar-lhe tempo de existência suficiente para a sua salvação. Este é o único propósito de o Senhor suportar esse mundo caído em revolta contra ele, a graça. O que chamamos de vida não é vida, mas um morrendo. Todos nós estamos morrendo a cada minuto. Em nossa alma há um sentimento de ampulheta, como se algo estivesse escoando dentro de nós. Vida é o que Adão tinha antes da queda. Onde há vida, não há morte. Quando o Criador soprou fôlego de vida em Adão, não havia morte. Vida é o que recebemos em Cristo, que anula a morte e nos devolve a existência com Deus. O tempo nos arrasta qual torrente irreversível, irresistível, levando-nos em direção ao fim de nosso tempo nesta terra. No entanto, o tempo é aliado de todo nascido de Deus, conduzindo-o para a glória eterna. É tão belo compreendermos que o Deus que não passa foi o auxílio para todos os que passaram, mas nele esperaram. Os homens vão de geração em geração, e o Senhor sempre se apresentou Salvador, socorro bem presente para todos os que o buscaram. Assim é conosco hoje. Arrastados pelas torrentes do tempo, Deus nos conduz, segurando firme a nossa mão, até que chegue o momento de sermos conduzidos à margem, ao ponto em que somos retirados para fora do tempo e introduzidos à eternidade. Creia na vida eterna que há em você e louve a Deus pelo fato desta presente existência passar. Não se apegue a ela. A glória eterna nos espera. Viva com o brilho da glória em seus olhos. Apenas isso fará com que você enxergue todos os acontecimentos desta terra na perspectiva de Deus. Se seu referente é a glória do Senhor, mesmo os maiores problemas e dores desta existência parecerão pequenos. Quanto maior for a sua percepção de Deus, menor será a dimensão de seus problemas. Tenha um excelente dia na presença do Senhor, Reverendo Jair de Almeida Júnior.